E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e o tema da nossa aula de hoje é tipos de forças, tá bom? E como aplicar essas forças, certo? A primeira força que a gente precisa entender para trabalhar é as aplicações das leis de Newton, né? Fazer todas as nossas atividades, né? Que a gente muitas vezes a gente olha aquele desenho, sente um medo, né? Do que é que tem que fazer ali e é bem simples, né? A gente só precisa entender cada força que está sendo aplicada em um corpo. Então, quando a gente começar a entender essas três forças aqui, a gente vai fazer perfeitamente todos os exercícios, qualquer que seja ele. Todos os exercícios, na verdade, eles são figuras diferentes, o texto diferente, mas se faz tudo do mesmo jeito, né? Então, quando a gente aprender essas forças, tudo vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então, vamos começar. Para que a gente entenda perfeitamente, né, como aplicar essas forças, a primeira força que a gente precisa entender é chamada de força-peso. O que é uma força-peso? Ela é uma força que depende da massa do corpo e depende também, principalmente, da aceleração da gravidade. Se eu tenho uma massa constante, né, eu tenho uma massa de 80 kg, né, sendo modesto, e aí, quando a gente vai mudando de aceleração da gravidade, eu saio da Terra e da Terra a gente se apresenta na Lua, né? Vai existir uma mudança da aceleração da gravidade e aí devido a essa mudança da aceleração da gravidade a gente vai ter uma mudança do peso de um corpo. Por exemplo, como é que a gente calcula essa intensidade desse peso? Peso é a multiplicação da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, por isso que geralmente a gente considera sempre as massas constantes, não é? Uma massa não se altera, o que vai se alterar, o que tem de variável aqui vai ser a gravidade e o peso. Então, se você altera essa gravidade, você vai alterar o peso de um corpo. Por isso que a gente vê em filmes, né, alguém que vai até a Lua, ele não vai ficar mais magro porque ele vai à Lua, mas ele vai ficar mais leve, né? Por isso que a gente vê em filmes, em saltos dos astronautas, né? Levando mais tempo, né? E menos impacto ao chegar ao chão, porque ele vai ter um peso menor, ele vai ficar mais leve, mas não com a quantidade de massa menor, né? Então, a gente já até falou, já trabalhou um vídeo sobre isso, entende perfeitamente a relação de massa e peso, mas a gente consegue identificar que a intensidade de um peso é a massa vezes a gravidade. E qual é a direção e sentido do peso de um corpo? É sempre vertical e para baixo. Apesar que a gente vai ver alguns casos que esse peso ele vai gerar uma decomposição, uma alterada, mas o peso de um corpo ele vai ser sempre vertical, né? Uma linha vertical e sempre com sentido para baixo. Por que isso? Porque a gente tem uma indicação do valor da gravidade, né? A gravidade, apesar de a gente não conseguir observar uma gravidade do nosso planeta, mas a gente sabe que ela tem um valor, né, aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, possui uma direção vertical e um sentido para baixo, né? Um sentido para baixo, vertical para baixo, né? Então, por isso que, como o peso ele é dependente da aceleração da gravidade, o peso também possui sempre uma direção e sentido para baixo. Então, tem um exemplo aqui, ó, de um plano que está na horizontal, e se você perceber aqui, a gente tem um peso que está para baixo. Se você considerar aqui, eu tenho um plano que dessa vez ele é inclinado, e eu tenho um peso que é para baixo, vertical e para baixo. E aqui eu tenho um plano que está na vertical, um plano que está na vertical, e a gente tem um peso que é para baixo. Então, o peso independente do seu plano, se a gente está num plano horizontal, se a gente está num plano vertical, se esse bloco está pendurado, se ele está inclinado, a gente vai ter sempre um peso no vertical e para baixo, tá bom? Lembrando que todo corpo que tem massa, todo corpo de massa, ele vai ter automaticamente um peso se ele estiver exposto a uma gravidade, tá bom? Beleza?
Então isso é bem simples, bem tranquilo, a gente já falou sobre isso. E existe uma outra força que ela também é bastante importante para nossos estudos, tá bom? Ela é chamada de força normal, né? Se você estuda física já há um tempo, você consegue perceber que essa palavra normal ela aparece, né? Até em aulas de matemática, né? A normal ela é relacionada a quando a gente diz que tem uma reta, que essa reta ela possui um ângulo de 90 graus em relação a um plano. Então, toda vez que a gente tem algo que é 90 graus perpendicular a um plano, isso a gente vai ter uma reta normal, né? No caso dessa força, como ela é uma força que ela está sempre 90 graus em relação a um plano, a gente vai chamar ela de força normal. E o que é uma força normal, gente? A força normal é uma força de sustentação exercida pela superfície de contato. Olha que interessante isso. Vou até marcar isso aqui. Superfície, que essa palavra é até bonita. Superfície, palavra nessa frase. Superfície de contato, né? O que é superfície de contato? Toda vez que a gente tem um corpo e esse corpo está fixo a uma superfície, vai existir sobre esse corpo uma força de sustentação. Então, quando um corpo, esse papel está fixo em uma mesa aqui, essa mesa está sustentando esse papel, fazendo com que ela não caia. Se eu estou sentado, né, a cadeira está me sustentando, fazendo com que eu não caio, né? Se eu moro a um 10º andar de um prédio, o piso, né, desse apartamento, ele está me sustentando, fazendo com que eu não caia, né? Então, esse contato com qualquer superfície vai provocar sobre você uma força que vai te sustentar, né? No caso, um surfista que está em uma prancha, né? Essa força exercida num surfista, né? É uma força de sustentação que faz com que ele não caia, tá certo? Então, essa força, se você analisar, qual é a fórmula? Se você reparar, não existe uma fórmula fixa. Como ela é uma força de sustentação, o que é que vai acontecer? Vamos considerar aqui um movimento vertical. Como eu tenho uma força de sustentação, para que essa caixa seja sustentada e tenha uma velocidade em relação à vertical igual a 0, significa dizer então que esse peso aqui, que puxa a caixa para baixo, para que essa caixa seja sustentada, é necessário que a superfície exerça uma força para cima de mesma intensidade desse peso. Você concorda que se esse peso fosse maior, essa caixa não vai conseguir ser sustentada e ela vai cair, né? Se essa força normal fosse maior, essa caixa ia começar a flutuar, não é? Então, para que essa caixa fique sustentada, fixa a essa superfície, ou seja, com velocidade igual a 0, né, em repouso em relação a essa vertical, ela pode até se movimentar aqui na horizontal. Esse peso aqui, essa força que está para baixo, tem que ser igual a essa força que está aqui para cima. Então, como eu sei que essa força normal é igual a esse peso que está provocando movimento nela, e essa força normal está sustentando, né, a superfície está sustentando, eu posso dizer então que a força normal, nesse caso, nesse plano horizontal aqui, essa força normal tem que ser igual ao peso. E como é que a gente calcula o peso? A gente já calculou que peso é a massa vezes a gravidade. Então, para eu calcular, nesse caso, em um plano horizontal, para eu saber a força normal, a gente precisa só saber o peso. E a gente calcula a força normal. Tá bom? Tranquilo? Fácil demais, né? Já em um plano horizontal ou em plano inclinado, vou colocar aqui inclinado, isso a gente ainda vai estudar, vai ser tema de outra aula, eu não vou focar sobre isso, tá certo? Mas a força normal, ela é 90 graus com essa superfície que tem uma inclinação, tá bom? Como já foi estudado, a força peso aqui, ela é uma força que é na vertical e para baixo. Só que o que vai acontecer? Isso daqui vai ser tema de outra aula, mas a gente fala rapidinho. Esse peso aqui, quando ele está, essa caixa está sobre essa superfície inclinada, esse peso vai criar uma decomposição
aqui dessa força, provocando aqui desse lado um peso X e desse lado um peso Y, onde esse peso X vai ser responsável pela movimentação. Por isso que quando a gente inclina uma superfície, um objeto que está em cima vai terminar aqui descendo, né? Isso devido à criação, surgimento dessa força Px, que é responsável pela movimentação. E também vai criar uma força peso Y aí, que é responsável pelo contato da caixa com a superfície. Por isso que quando a gente inclina uma superfície, um objeto que está em cima, ele vai descer, escorregar, mas sempre em contato com a superfície, tá bom? Escorregando, né? O mesmo processo de escorregando. Se você reparar, a força normal ela é perpendicular a 90 graus com a superfície, então ela vai ter essa direção. Quem é a força que está criando uma inclinação não, quem é a força que está se opondo a essa força normal, né? Se você reparar, é o peso Y, né? Que está criando uma oposição. Então, você concorda comigo que quem está gerando uma força na superfície é PY. Para que essa caixa não se movimente assim, ó, nessa direção, você concorda comigo que essa força normal, né? Para essa superfície sustentar essa caixa, tem que ser igual a esse PY, né? Esse PY tem que ser igual a essa força normal, né? Se normal fosse maior, ela ia subir aqui. Se PY fosse maior, ela ia descer aqui, né? Então, o que é que a gente encontra? Que a força normal é igual a PY. PY é massa vezes a gravidade, e a gente vai aprender aqui também vezes o seno, tá bom? Tem só essa diferençazinha aqui, ó. Aqui não tem seno, aqui tem seno. E se a gente tem um caso assim, que um plano que está na vertical, né? Então, eu tenho aqui como uma parede, né? E aí o que acontece? Eu tenho um peso, né, para baixo. E o que tá? Essa caixa está até parada, está com a velocidade igual a zero, vamos considerar, né? Ela está paradinha, está sendo fixada por uma força, né? É como se alguém estivesse exercendo uma força, e aí aqui, né? E aí essa caixa está fixa aí essa parede, né? Ou um prego, né? Um quadro, né? E aí existe uma força, e aí essa força faz com que essa caixa fique presa à parede. Mas você concorda que, por mais que exista essa força aqui na parede, a caixa ela não entra, como também a caixa também não sai. Ou seja, o que eu posso dizer? Que essa força normal, que é perpendicular à parede, de 90 graus, ela é igual ao valor dessa força. E aí a gente pode calcular a força igual a massa vezes a aceleração. É um conceitozinho um pouquinho diferente aqui, né? Até porque a gente não vai ter uma aceleração atuando aí. Mas, então a força normal vai ser igual à força que está se opondo a ela, né? Ó, que possui um sentido contrário a ela. Então, se você reparar, não existe uma fórmula para a força normal. A força normal, ela é sempre uma força que se iguala a uma outra que está em sentido oposto a ela. No caso de um plano horizontal, a gente tem um peso. No caso de um plano inclinado, PY. No caso aqui no plano vertical, eu considerei uma força F, certo? Então, bem simples. Então, quando é que existe uma força normal? Sempre que um corpo de massa M estiver em contato com uma superfície. Toda vez que ele estiver em contato com uma superfície, vai existir força normal. E o que é que uma força de tração, para a gente terminar isso, né? Força de tração, gente, é uma força que ela é exercida através de um fio, de uma corda, de uma corrente, ou qualquer corpo que seja extenso, tá bom? Um elástico, um cabo, sei lá, como que a gente queira chamar. Então, toda vez que a gente tem uma força, provoca uma força, e essa força é provocada através de um fio, a gente vai chamar essa força de tração, né? Então, para a gente entender bem aqui, vou considerar que eu tenho uma caixinha, tem uma caixa aqui, e essa caixa ela está em um plano aqui meio que inclinado, aqui está mais horizontal, e aí alguém puxa aqui, ó, aqui com a força F, puxa essa caixa. Aqui uma roldana, uma poliazinha que a gente encontra em construções civis, em academia, né? Aparelhos de academia, tem essas roldanazinhas, né? Que ela faz só uma mudança de direção, de sentido de um movimento da caixa. E aí o que é que acontece? O que é que eu quero que vocês entendam? Quando eu faço uma força aqui, você consegue entender que quando eu faço uma força desse lado,
corda ela pressiona do outro lado, devido ao peso dessa caixinha, né? Ela vai pressionar nesse outro lado. Então vai existir uma força que a corda provoca no sentido oposto a essa minha força aqui. Essa força que vai sempre em contato aqui com a roldana, a gente chama de tração, que é uma força que a corda provoca no sentido contrário ao do movimento dessa caixa. Já que quando eu puxei que ela esticou aqui, essa corda vai começar a provocar um movimento nessa caixa, porque eu puxei. Então essa força que puxa a caixa desse lado, a gente também chama de tração, T1. A tração, a força exercida em qualquer ponto da corda, ela é chamada de tração e ela é uma força uniforme, uma força constante, é uma força só. Então significa dizer o seguinte, gente, toda vez que a gente tem uma polia, a corda vai ser esticada de um lado em relação à polia, ela vai ser esticada do outro em relação à polia. Então sempre que a gente tem uma poliazinha dessa, sempre vai ter duas forças de trações que estão sempre indicadas no sentido da polia. Vai ter uma força de tração de um lado da polia, vai ter uma força de tração de outro lado da polia. Lembrando que aqui, ó, na linha da corda do fio, né? Uma em direção à polia aqui, uma em direção à polia do outro lado. Essa tração aqui, como essa tração possui um valor uniforme, a tração desse lado vai ser igual à tração do outro lado. Então eu tenho que T1 é igual a T2, lembra disso, tá bom? Então a tração, nesse caso, também não tem uma fórmula bem fixa. Nesse caso, como a tração ela é sempre constante, o que é que eu tenho? Essa força aqui, ela vai ser igual, para que eu movimente essa caixa no mínimo, essa força aqui tem que ser pelo menos igual a esse T2, onde T2 é igual a T1, como eu já falei. Então, ó, por isso que quando eu faço uma força aqui, essa força vai movimentar essa caixa. Então, para a gente calcular a tração, muitas vezes a gente pode encontrar a tração por seguinte fórmula: massa vezes aceleração, porque a tração é igual a força, tá bom? Então, galera, para a gente entender melhor, eu bolei alguns exercícios aqui. Eu bolei 3 exercícios, tá bom? 3 exercícios bem simples. Vamos resolver os exercícios aqui. Vamos considerar aqui, primeiro exercício. Primeira coisa que a gente precisa entender as aplicações das forças. A massa de 1 eu estou considerando como 3 kg. A massa 2, 2 kg. E a força F, 10 N. Então, quando aparecer força M1, M2, a gente já sabe que é esses valores. Lembrando que nenhum dos casos aqui a gente possui atrito, ou seja, as superfícies ou a polia está totalmente com óleo, com graxa, ensaboada, sem atrito nenhum. Se você soprar essas caixas, elas se movimentam, tá bom? Então não possui nenhum tipo de atrito, estão totalmente escorregadias, tá certo? Parece aqueles brinquedinhos de chão, tá certo? Soprou, ele se movimenta, porque não existe atrito nesse momento. Então, o que é que a gente vai considerar? Vamos analisar as forças. A gente, quando começa a calcular, a primeira coisa que a gente faz é determinar todas as forças que estão sendo aplicadas em cada um do bloco, cada um desses blocos. Vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui um bloco de massa M2 e eu tenho uma força que está empurrando essa caixa M2. Primeira coisa que a gente vai fazer. Se isso aqui tem uma massa de 2 kg, ele vai ter uma força peso. Como é o peso? O peso é uma força que é sempre para baixo e na vertical. Eu vou calcular aqui o peso. Peso é massa vezes a gravidade. Considerando a gravidade 10, tá bom? Não coloquei aqui. E sabendo que a massa desse bloco é 2, então a gente vai ter, ó, 2 vezes 10, eu tenho um peso que vale 20 newtons, né? Massa vezes a gravidade 10, então 20 newtons. Aqui, olha, esse bloco ele está em contato com uma superfície. Se ele está em contato com uma superfície, ele vai ter, ó, horizontal, tá vendo a superfície horizontal? Vou pegar aqui, ó. Se ele está em contato com a superfície horizontal, ele vai ter aqui, ó, uma força normal para cima, tá vendo? Então, tendo aqui então eu sei que esse bloco aqui vai ter uma força
normal. Normal aqui. Como é que a gente calcula a força normal? Vamos lembrar que para que esse corpo aqui se sustente, ele nem caia, né? Nem suba, essa força normal aqui tem que ser uma força igual ao peso. Então ele vai conseguir sustentar esse bloco nessa superfície. Então a normal é igual ao peso. Então a gente vai ter 20 newtons também, porque o peso é 20. Então vamos calcular. Como é que a gente calcula isso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha, se ele está empurrando o bloco para a direita, o movimento vai ser para a direita, né? A aceleração, o movimento aqui vai estar sendo provocado para a direita. Então, o que é que eu falei para vocês em aula passada? Eu falei assim, se a força ela está no sentido do movimento, a gente vai ter uma força positiva. Se a gente tem uma força contrária ao movimento, atrapalhando o movimento, eu vou ter uma força negativa. E se eu tenho uma força que nem está a favor nem contra, a gente anula essa força, a gente não utiliza ela ela não está criando alteração nenhuma nesse movimento, nem ajuda, nem atrapalha, deixa a bichinha quieta, né? Então o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma força que está a favor do movimento, eu tenho que ter uma força positiva. Já que o peso ele nem está a favor do movimento, né, da força F, e nem está atrapalhando. Já a normal também, ela nem está a favor do movimento, nem está atrapalhando. Então, nesse caso, ó, eu vou anular essas duas forças. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Qual é a única força que sobrou aí? A única força que sobrou que foi a força F, que é uma força positiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais F, a única força que sobrou, igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força F? 10. Vou colocar aqui, ó, 10. Quem é a massa? 2. Portanto, passando 10, o 2 aqui está multiplicando para o outro lado, 10 dividido por 2, a gente vai encontrar que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração que está sendo provocada aqui nesse bloquinho. Ou seja, a velocidade desse bloquinho, por causa dessa força, vai ficar aumentando de 5 em 5 metros por segundo a cada segundo. Tá bom? Beleza? Olha como é simples. Vamos fazer a mesma coisa com os seguintes exemplos. Primeira coisa que a gente faz, eu tenho 2 blocos. Se cada bloco tem uma massa, M1, 3, M2, 2 kg, eles vão ter uma força peso. Cada um tem um peso. Vou chamar aqui de P1, vou chamar aqui de P2, só para poder diferenciar. P1 aqui é massa vezes a gravidade. A massa desse aqui é 3, né? Então, ele vezes 10, que é a gravidade, a gente vai ter um peso que vale 30. A massa aqui desse é 2, vezes a gravidade, que é 10, a gente vai ter um peso que vale 20. Já achei o peso. Esses 2 blocos, se você reparar, eles não estão em contato com nenhuma superfície. Se eles não têm contato com superfície, eles não têm força normal. Então, nesse caso, a gente não observa o vetor laranja que eu desenhei. Ele não tem força normal. Mas se você reparar, os 2 blocos eles estão em contato com o fio. M1 está em contato com o fio desse lado, que é o mesmo fio que está em contato com o bloco M2 desse lado. Então, tanto M1 vai existir uma força aqui, ó, uma força de tração aqui, ó, que essa força de tração ela segue a linha e vai em direção à polia, Vou chamar aqui, ó, essa tração de T1. Já aqui essa tração aqui, ó, vai ter um cabo aqui, né? E vai existir também uma tração que vai em direção à polia, seguindo a linha que eu vou chamar de T2. Lembrando, seguinte observação, que as trações da mesma polia, elas são iguais, né? Então a gente vai ter T1 igual a T2, né? Então, tem massa, tem peso, tem massa, tem peso. Tem corda, tem tração que segue em direção à polia, tem corda, tem tração que segue a polia. Olha, vamos lá, a gente já descobriu as forças. O que é que a gente precisa saber? O movimento. Para onde é que ele vai se movimentar? Será que ele vai se movimentar assim, né? Ou será que ele vai se movimentar assim, para a esquerda, né? E a gente já sabe que ele vai se movimentar para a esquerda aqui, que eu já desenhei. Mas por que isso?
Porque com P1 tem uma força, peso maior do que P2, P1 vai ser mais pesado, então ele vai puxar. Então o que vai acontecer? P1 vai descer, enquanto P2 vai subir. E aí, então, já que a gente já sabe a movimentação, a gente consegue classificar as forças positivas, negativas, e a gente pode anular. Como é que a gente vai fazer isso? Olha como é simples. Vamos estudar cada um separadamente, tá bom? Aqui, olha, massa 2. Se você reparar, o movimento dessa massa 2 é subindo. Como é subindo, esse peso aqui, ó, ele é negativo, pois ele possui um sentido contrário ao movimento. Então, P2 negativo, né? Então, esse 20 aqui vai ser um valor negativo. T2, se você reparar, ele está no mesmo sentido do movimento. Ele está subindo e T2 está subindo. Então, esse T2 aqui, ó, vai ser positivo. Já aqui, olha, essa caixa M1, ela está descendo. Já o peso está no mesmo sentido do movimento. Então, esse peso 1 vai ser positivo. Então, esse 30 aqui é positivo. Já T1, ele está no sentido contrário do movimento. Lembrando que eu estou analisando cada caixa com um movimento diferente. O movimento aqui é subindo, o movimento dessa aqui é descendo. Então, T1, nesse caso, como é descendo e essa força é subindo, a gente vai ter uma tração negativa. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente já sabe que a fórmula é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E agora a gente vai só substituir as forças que a gente tem. Olha, eu tenho P1 aqui, um valor positivo. Eu tenho P2 como um valor negativo. E T1 negativo e T2 positivo. Só que o que é que acontece, gente? Eu falei para vocês, T1 e T2 eles são iguais. As trações de amplia são iguais. Como eles têm o mesmo valor, um é negativo e um é positivo, quando eu somar esses dois valores, isso aqui vai dar igual a zero. Então eu posso anular as trações. Então só vai sobrar esses dois. Então, igual a massa total, que a gente está trabalhando agora com 2 blocos, vezes a aceleração. Aqui só tem um. Aqui eu tenho 2. Então é a massa total. Então eu vou substituir. Ó. P1 é 30. P2 é 20. Negativo. A massa total M1 é 3, M2 é 2, massa total 5, vezes a aceleração. 30 menos 20, 10, igual a 5 vezes 2. Passando para o outro lado, né, ó, 10 dividido por 5, a gente vai encontrar 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o movimento que está acontecendo aqui, essa caixinha está aumentando aqui a velocidade 2 metros por segundo a cada segundo de movimento aqui dessa caixinha. Então a gente encontrou a aceleração. E para terminar aqui, a gente também tem um mesmo esquema. Eu tenho uma caixinha que está sendo sustentada, tem uma polia e tem uma caixa 2. Vamos lá. Não precisa perder tanto tempo mais agora. Tem massa, tem massa. Então aqui ele vai ter um peso, vou chamar de peso 1. E aqui tem um peso 2. P1 a gente já sabe, vale 30. P2 vale 20. Massa vezes a gravidade. Massa é 3, gravidade é 10. Massa 2, gravidade 10. Então a gente já achou. Essa caixa está sustentada, plana horizontal. Então aqui vai existir uma normal. Lembrando que como é horizontal, normal aqui é igual ao peso. Qual é o peso que está com sentido oposto a ela? É o P1. Então, essa normal aqui é igual a peso P1. Então, ela é igual a 30. Então, essa normal, essa força normal, vou chamar de N1, só para, já que está tudo 1 aqui, vai ser igual a peso 1, né? Que é a força que está oposta a ela. Então, 30 também. Essa aqui não está sendo sustentada por nada, né? Ela não tem uma superfície de contato. Ela está sendo sustentada por um cabo, mas ela não está em contato com superfície. Então, ela não tem força normal, ela não tem esse vetor laranja aqui. Essa caixa, ela tem contato com o fio. Então, ela vai ter uma força de tração, se ela tem um fio aqui, né, nessa polia. Então, a gente vai ter um fio que essa tração vai ser em direção à polia, seguindo o fio aqui, eu vou chamar de T1.
Aqui também tem um fio, esse fio vai em direção à polia e eu vou chamar de T2, lembrando que T1 é igual a T2, vamos lembrar disso, certo? Então vamos lá fazer o esquema. O que é que acontece? Como aqui está escorregadio, por mais que essa caixa seja mais pesada do que essa, qualquer peso que eu colocar aqui, falei que se eu soprar, isso aqui escorrega, a gente não tem atrito. Se caso a gente tivesse atrito, talvez, por mais que a gente tenha um peso menor aqui, essa caixa não ia se movimentar se tivesse atrito. Mas como não tem, colocou um pezinho aqui, ela se movimenta, né? Então ela vai se movimentar. Então como é que a gente vai fazer? Essa caixa vai se movimentar aqui para a direita e essa aqui vai se movimentar para baixo. Então, olha, tudo que tiver a favor do movimento é positivo, tudo que tiver contra é negativo e tudo que não tiver nem a favor nem contra a gente corta. Então, o que é que acontece? Essa caixa movimenta para a direita. Então, ó, P1 está para baixo, então ele nem está ajudando nem está atrapalhando. N1 está para cima, nem está ajudando nem está atrapalhando. Ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Ele está para cima e para baixo, essas forças. Já T1, ele está para a direita, então está no mesmo sentido do movimento, então ela é positiva. Já que M2, a gente P2 aqui, olha, está no mesmo sentido do movimento, então positivo, enquanto T2 a gente tem uma força que ela é, vou botar aqui, negativa, né? Positivo e negativa. Então vamos lá, vamos colocar as forças que restaram. Então a gente já sabe o que é. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é a soma das forças, né, que restaram no sistema. Só que, vamos lá, o que é que sobrou? Isso aqui eu cortei, isso aqui eu cortei, tem aqui P2, tem T1 e tem T2. Só que como eu já falei, T1 e T2 são iguais. Como eles são iguais e um é positivo e um é negativo, na hora que eu somar, essa soma vai dar zero. Então, anula aqui, anula aqui. Sobrou quantas dessas várias forças que tem aqui, só sobrou quem? P2. Então eu vou colocar aqui, no lugar da força resultante, eu vou colocar P2 e essa força é positiva. Isso igual a massa total, já que a gente está trabalhando com vários blocos, vezes